Amado de Deus, estamos em mais um episódio da nossa série para trabalharmos a cura interior, porque Deus quer que nós nos desenvolvamos como seres humanos, quer que nós sejamos libertos para amar mais, para crescermos, para nos desenvolvermos, para ganharmos os céus. As pérolas do reino estão à nossa disposição. Está à minha disposição, está à sua disposição. E você precisa encontrá-las durante o dia a dia, durante a sua vida. Porque juntando elas ao longo da sua vida, você vai herdar o reino dos céus. Curando o seu coração, se libertando, você vai ser mais feliz, realizado. E hoje nós vamos trabalhar o medo, para que nós possamos ser libertos dele, para que possamos ser desescravizados, livres. É difícil de admitir, mas eu tenho medo. Acredito que você também tem medo. Todos os seres humanos têm medo, e isso faz parte da vida humana. O medo, ele é um alerta do bem. Por exemplo, quando você vai subir uma montanha, você vai escalar uma montanha, você vai subindo a montanha, chega no cume da montanha. Lá no cume da montanha, você tem a situação do penhasco, né? Você chega bem na pontinha do penhasco, você olha para baixo, e aí vem aquela sensaçãozinha de medo, né? Aquele friozinho na barriga. Esse é um alerta. Para que esse alerta? É um alerta de preservação da sua vida, para que você não caia, para que você não morra. Então, o medo foi colocado por Deus na sua vida como um instinto de preservação. Então, ele é normal, ele é natural. Ele está aí para servir a sua vida, para preservar a sua vida. Mas você deve estar se pensando, então por que eu preciso da cura do medo? O problema é que o medo, por conta de situações em que nós vamos vivendo, ele vai se tornando um trauma. Ele vai crescendo de maneira desordenada dentro de nós, aqui usando uma expressão inaciana, né, de Santo Inácio. Ele vai se tornando dentro de nós uma afeição desordenada e de repente ele começa inconscientemente nos travar. E esse travamento que o medo vai criando dentro de nós, nós chamamos ele de ferida emocional. E no vídeo de hoje nós queremos rezar, nós queremos entender quais são essas feridas emocionais. E nós queremos trazer para você passos para sermos curados dessa ferida emocional. E agora eu te pergunto, do que você tem medo? Você já se sentiu paralisado pelo medo? Você tem medo de Deus? E o mais importante, você tem medo das promessas de Deus para a sua vida? E eu quero convidar você agora a fazer algo muito importante, aquele momento em que eu preciso aqui humildemente pedir a sua colaboração para que esse canal possa crescer, para que a misericórdia de Deus chegue a mais pessoas, para que a cura interior possa chegar a mais pessoas. E de que forma isso pode acontecer? Basta você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar ali no sininho todas as notificações, porque daí o YouTube vai entender que esse canal é um canal legal, entendeu? Canal do bem, e isso vai fazer o algoritmo entregar o vídeo para mais pessoas. E também você pode colocar esse vídeo, né, como uma indireta de bem naqueles grupos de WhatsApp que muitas vezes só serve para fazer fofoca e criar mais necessidade de cura interior nas pessoas, não é? Então use esse vídeo para o bem. Eu tenho muitos medos no meu coração e já passei por muitos medos na minha vida. Acredito que você também tem muitos medos. Mas quais são os medos que eu tenho e que você também tem? Um dos medos é o medo de errar, o medo de fracassar, principalmente o medo da morte, né? Quantos de nós, eu tenho muitas vezes também o medo da morte. Como vai ser a minha passagem para a vida eterna? O medo de perder pessoas que a gente ama, o pai, a mãe, o meu irmão, a minha sobrinha, os meus amigos. Quantas pessoas têm medo de dirigir, o medo de ficar sozinhas quando ficarem velhas, chegar à velhice.
Como que vai ser? Será que meus filhos vão estar comigo? Será que eu vou estar sozinha? Tem gente que tem medo disso, tem gente que tem medo do escuro, não anda dentro de casa, né? Tem que ficar com uma luzinha acesa dentro de casa, porque tem medo do escuro, né? Medo que alguma coisa vai acontecer. Tem gente que tem medo de ficar doente, medo de repente, de vir um câncer na família, medo de vir, sei lá, doenças graves, gravíssimas, e aí fica toda hora fazendo exames, né? Fica com a hipocondria, esses medos, né, absurdos. A gente tem que se libertar dessas coisas. Tem gente que tem medo de tomar decisões, aí estagna a vida. Fica toda hora tentando deixar a vida estável. Não faz nada assim que foge do controle, não se desenvolve, fica naquela mesmice para não precisar tomar decisões, para não precisar correr riscos. Tem gente que tem medo de casar, tem medo de ter filhos. Só já enchi mais uma mão, não tem nem como abrir mais as minhas mãos aqui, de tantos medos, né? Medo de ter filhos, uma coisa que é uma bênção. Tem medo da dor do parto, a mulher, o homem tem medo de se vai ter condições de sustentar o filho, e tantos outros medos, né, que vão gerando até pânico. Medo de avião. Quantas pessoas têm medo de uma coisa tão boa, tão delicioso voar, né? Tem gente que tem medo de entrar dentro de um avião. Enfim, gente, é importantíssimo que nós façamos um diálogo interior, dialogar com os nossos medos, aprender com eles, olhar para dentro de si. Por que temos esses medos? É importante que percebamos o que é real em cada medo. O medo, ele pode ser fruto de algo irreal ou de algo real. Então nós precisamos ter esse discernimento. Porque quando eu falei sobre o penhasco, eu chegar à ponta de um desfiladeiro, por exemplo, tem um buraco grande que eu posso chegar próximo a ele e eu posso cair e eu posso perder a minha vida. Então ali existe uma ameaça real de eu perder a minha vida. Então eu não posso me aproximar demais, porque eu posso escorregar, eu posso cair, bater a cabeça e morrer, ou acontecer outra coisa. Então isso é um medo real, é realidade. Agora existem medos irreais, que pode ser fruto da minha imaginação. Por exemplo, eu tenho medo de ter filhos, porque talvez meu filho pode nascer deficiente. Isso é um medo irreal. Pode acontecer como pode não acontecer. Tem histórico na minha família? Não tem. Tem maneiras de eu prevenir que isso aconteça? Existe. O que eu posso fazer durante a gestação para prevenir isso? Então tem muitas coisas que eu posso fazer para que não aconteça. Então é um medo irreal. Não tem como eu estar curando, como eu estar prevenindo esse medo. É isso que nós precisamos entender. Os medos dentro de nós surgem geralmente por experiências negativas e traumáticas na nossa infância. Assim como os outros complexos que nós já trabalhamos aqui, o complexo de inferioridade principalmente. Surgem a partir dos bullying, surgem a partir de uma experiência de ser rejeitado por alguém. Então isso tudo vai criando essa experiência de medo e muitas vezes fica alojado lá no nosso inconsciente. E aí depois isso fica ali, sendo disparado em outras situações da nossa vida. E aqui eu quero exemplificar para você a questão de um trauma que pode ser vivido na infância e que depois vai acontecer no futuro. Por exemplo, uma criança que é muito criticada na infância pelos seus pais ou até mesmo na hora que vai apresentar um trabalhinho na escola. Ela pode depois ter medo de ser fracassada. Ela pode ficar com essa sensação: não vou fazer as coisas porque eu posso ser fracassado, eu posso não ter o sucesso, eu posso não vencer na vida. Por exemplo, a criança que vive a separação dos pais, que percebe isso, ou os pais ficam brigando demais na frente da criança, ameaçando de se separar. O que acontece depois quando aquela criança se torna um adulto? Ela fica com constante medo do abandono. Aí ela fica, ali com os filhos, bajulando os filhos, porque fica com medo de ser abandonado pelos filhos, bajulando os amigos, e aí vira aquele puxa-saco. Então vamos agora a um passo a passo de como enfrentar esses medos. Vamos à cura do medo. Primeiro passo, admitir que você tem o medo. Primeiro passo, sempre admitir. Porque se você nega que você tem o medo, você vai cada vez mais
prolongando essa ferida, você vai cada vez mais deixando ela correr na sua vida. Segundo passo, buscar o apoio em Deus, no sacramento da confissão, buscar um aconselhamento, de repente, de um sacerdote, de uma pessoa qualificada, uma escuta qualificada, de repente de um psicólogo, de repente também uma direção espiritual, por que não, para a sua vida, para que você possa se libertar disso, porque às vezes isso está enraizado dentro de você de uma forma tão profunda que precisa de uma escuta qualificada para que você vá se libertando disso de uma maneira mais aprofundada. E o terceiro passo, o apoio na palavra de Deus, que é uma espada contra o medo. E aqui eu quero trazer para você uma meditação da palavra que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que vai dizer assim: com efeito, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha que coisa mais linda, olha que espada de salvação, de libertação que Deus está nos dando. Ele nos deu um espírito de coragem. Então Deus quer que você seja uma pessoa corajosa, não para você pular num penhasco, mas para que você se desenvolva, para que você seja feliz, para que você seja realizado na sua vida, para que você se salve e salve as outras pessoas. Lembre-se, Deus não te quer derrotado, Deus te quer realizado. E o quarto passo, a entrega diária, o enfrentamento deste medo e a confiança em Deus. Ou seja, gente, a vida de oração, a constância da oração. Então pegar a espada da palavra de Deus, munido, de tudo que você está aprendendo com a palavra de Deus, com auxílio de alguém que está te aconselhando, você vai rezar com isso, você vai entregar para Deus e você vai confiar neste Deus que te ama. Já ouviu aquela frase, vai com medo mesmo? É isso que nós precisamos fazer. E isso faz nós nos lembrarmos daquela passagem de Pedro, que nós vamos ler daqui a pouquinho. É de Pedro que vai caminhar sobre as águas. Pedro precisou caminhar sobre as águas mesmo com medo, mesmo temendo as coisas, mas ele foi com medo. Você sabia que a palavra não tenhais medo aparece 365 vezes na Bíblia? É como se Deus estivesse dizendo para você a cada manhã: não tenhas medo, meu filho, vença o mal, você vai vencer essa dificuldade. Não tenhas medo, meu filho, você não é rejeitado. Você consegue dirigir, você consegue. Eu te criei para ser realizado, eu te criei para ser feliz. E nós vamos agora, gente, rezar com a palavra de Deus. Rezar com Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Essa passagem é linda demais. É uma passagem onde Pedro teve medo das ondas, medo do mar, mas ele não teve medo de pedir ajuda a Jesus. E também vamos rezar com Isaías, capítulo 41, versículo 10. Iniciamos a nossa oração rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua palavra de Deus, a sua espada, e nunca mais solte, viu? Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, és tu? Manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco
e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Coloque agora a mão no seu coração e vamos rezar com essa palavra. Monte a cena na sua cabeça. Existe um mar bravio, agitado, ventos fortes. Já é de madrugada, todos estão com fome, com medo, encharcados pela água. A esposa de Pedro já está esperando ele em casa. Uma viagem que era para ser curta se tornou longa. O lago da Galileia é um lago calmo, tranquilo, sereno, mas está agitado por ondas que podem matar esses discípulos de Cristo. E estes discípulos estão sós, sem o Cristo. Os medos de cada um estão aflorados. Quais são os teus medos que estão aflorados neste momento? A depressão, o pânico, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo da morte, o medo de perder pessoas, o medo do escuro, o medo de dirigir, o medo de ficar doente, o medo de ficar sozinho, o medo das decisões, o medo do futuro, o medo de casar, o medo de filhos, o medo de Deus, o medo de ir para o inferno. Pense aí, quais são os seus medos aflorados? Eu não os conheço, mas você sabe. Coloque diante de Deus. A barca está em alto mar, é noite, e assim como os discípulos, estamos nos sentindo sem Deus, estamos nos sentindo sozinhos. Parece que vamos morrer, estamos sufocados, encharcados, com fome. E agora aparece alguém no meio do mar e surge mais um medo. O medo de ser uma alma penada, um fantasma. Mas Pedro reconhece e grita: É Jesus! Mas os outros ainda estão com medo. E Pedro grita, ainda com dúvida: Senhor, se és tu, manda-me ir andando pelas águas, porque ele quer ser liberto. E eu convido você agora, a como Pedro, a fazer esse exercício, de seguir em frente mesmo com medo, a dizer para Jesus: Jesus, faz-me ir mesmo com medo pelas águas, porque eu sei que tu não és um fantasma. Tu dissestes a Santa Faustina para que confiemos em vós. Sim, Jesus, eu quero, como Pedro, pular nessa água. E como Pedro agora, imagine-se pisando nessa água, pisando nesse mar agitado, nessas ondas agitadas, e você todo encharcado de água, com medo ainda, caminhando até Jesus. E nessa água agitada, você começa a sentir esse vento forte, o vento forte do medo, dos outros dizendo que é um fantasma, você sentindo os medos dos outros, tentando te colocar para baixo, os outros dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode se libertar, dizendo que você não tem condições, que você é um imprestável, dizendo que você não serve para nada. E você começa a olhar para essas palavras que te derrotam, para essas palavras de maldição, e aí você perde o olhar de Jesus e você se esquece de Jesus por um momento e você começa a afundar. E nesse momento você precisa gritar de novo para Jesus: Jesus, salva-me! E Jesus estende as suas mãos e te arranca do fundo deste mar e você é salvo por Jesus. E aqueles que diziam que você ia ser um derrotado reconhecem que Jesus está fazendo maravilhas em sua vida e você começa um processo de cura interior em sua vida, porque Jesus cessa o mar, Jesus cessa as suas dores, Jesus cura as suas feridas, e você ouve essas palavras lindas que foram proferidas pelo profeta Isaías, que saem da boca de Jesus para você neste momento como palavras de cura, como palavras de libertação.
para a sua história. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com minha mão justiceira. Sim, é Jesus quem tira os teus medos. É Jesus quem te cura. É Jesus quem te salva. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse da cura interior que Deus faz em você neste momento. E reze comigo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E Santa Faustina ouviu de Jesus também, ele dizendo isso. Olha só que coisa linda que também está aqui no diário de Santa Faustina. Não tenhais medo, minha filha, eu estou contigo. Gente, tá na palavra de Deus, tá no diário de Santa Faustina. Você entendeu ou quer que eu te desenhe? Então, adquira o seu diário de Santa Faustina em editora-divinamisericórdia.com. E você que pode, ajude o nosso ministério adquirindo um produto em editora-divinamisericórdia.com ou fazendo uma doação de qualquer valor. A nossa chave Pix é apostolado@divinamisericordia.com. E se você quer se aprofundar na mensagem de Fátima e a relação que existe entre as mensagens da Divina Misericórdia, você pode acessar a nossa plataforma de escola virtual. Olha só, você pode depois receber até mesmo um certificado desse estudo. Você acessa em escolasantafaustina.com. Encerramos o vídeo de hoje dizendo: Jesus, eu confio em vós.